Oi, eu sou a Gabi Xavier e provavelmente ou você ouviu ou você já falou algo como: não importa o que a gente aqui no Ocidente, no Brasil ou no Ocidente como todo está falando sobre um anime X, porque os japoneses não querem saber, eles não estão nem aí, o resultado fora do Japão não importa para a indústria, só o público japonês que vai interferir de alguma forma nos resultados dessa obra. Será que isso é verdade? Ou será que isso ainda é verdade? Esse não é um vídeo de opinião. Aqui eu tô trazendo dados oficiais, vou explicar tudo pra vocês, pra você entender se essa afirmação é verdadeira, mais ou menos verdadeira, ou completamente errada. Garanto que com esse vídeo você pode se surpreender muito e vai ser inclusive super válido pra você compartilhar com aquele seu amigo que curte animes como você, provavelmente, já que você clicou pra assistir esse vídeo, e eu acho que essa informação precisa ser melhor conhecida. Deixa o seu like se você puder, se você gostou da ideia, se esse vídeo te trouxer bastante informações, compartilha com as pessoas, se inscreve se você ainda não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse e vamos para o vídeo. Na internet você consegue encontrar dados oficiais produzidos por pesquisas de empresas e organizações japonesas em um site chamado Anime Industry Data, ou seja, dados da indústria de animação japonesa. E inclusive um relatório que eles produzem anualmente está disponível na internet em inglês. E há algumas informações super interessantes para você, que justamente fala aquilo que eu comentei no início do vídeo. Ah, é bom dizer que aqui eu não vou falar de mangá, tô falando só da indústria de anime. São indústrias diferentes, com produções distintas, resultados e consumo distintos também. Nessa pesquisa da AJA, ou AJA, Anime Industry Data, o que a gente pode verificar é que algumas janelas de reprodução, de exibição, de exploração das animações japonesas, os animes, elas têm tido uma crescência progressiva e contínua há alguns anos. Isso significa, segundo o relatório, que a indústria de animes ela está tendo um resultado, um saldo positivo há muito tempo, o que é excelente. Mas o mais relevante pra gente falar neste vídeo é que há algumas janelas, ou como eu posso dizer, locais de reprodução, de exploração, formas de exploração dos animes que estão se destacando e fazendo a indústria crescer mais, enquanto algumas outras janelas ou formas de reprodução mais antigas estão caindo, ficando um pouco mais defasadas. E é essa parte aqui que está se destacando, que está crescendo, que está segurando aquela que está caindo. Sendo mais explícita, a gente tem, por exemplo, alguns modos de reproduções antigas que eles vinculam muito ao mercado interno, aquele do Japão, que é aquela forma de assistir animes na TV. Isso há alguns anos não é que está pequeno, mas ela tem caído. O consumo do mercado interno no Japão, lá, segundo eles, nessa pesquisa oficial, diz que não tá mais tão sólido, que essa mudança de exploração muito grande de consumo de anime, não mais tanto na TV, mas sim em stream, na internet, tem feito com que o mercado de TV, que era muito sólido, caia, e eles não têm ainda uma oferta tão grande para suprir essa queda, ou eles não conseguiram ainda um lucro tão grande no mercado interno para suprir a queda de lucro destas outras explorações como TV que existia antes, mais alta, mais lucrativa. Ah, Gabi, mas o que tem a ver com o mercado externo isso? Então, a exploração em internet, em stream, de outras formas, em cinema também, é algo que tem crescido muito e que mostra que esse mercado de anime está ficando mais moderno, diferente, ele precisa se adaptar aos novos tempos. Mas há destaque para a exploração que eles chamam de overseas, além do mar, para além do Japão. Mais claramente qualquer outro país, né? Tanto na Ásia, quanto no Oriente como um todo, quanto no Ocidente. Sim, e essa exploração para além dos mares, para além do Japão, foi a que mais teve um crescimento nos últimos anos, principalmente de 2016 para 2017, segundo essa pesquisa, se eu não me engano. Então, isso significa claramente, inclusive nas conclusões deles nesses relatórios, que o Japão tá dependendo muito, ou pelo menos aproveitando muito dos lucros que eles estão tendo fora do Japão. Sim, a gente tem um destaque muito grande para o consumo na China, principalmente, na Coreia do Sul e Tailândia, mas se a gente for pegar a Ásia como um
todo, segundo esse relatório, a gente tem um consumo de 39% deste consumo fora do país, fora do Japão. Todos os outros, mais de 50% desse consumo dos animes fora do Japão, que estão alavancando a indústria e cobrindo aquela queda que eles estão tendo no mercado interno, segundo eles, nesse relatório, de continentes fora todo o continente asiático. Então a gente tá falando de Europa, de África, de Oceania, de América do Norte, América do Sul. Todos esses representam mais da metade dessa parcela de países que estão consumindo os animes e sendo importante parte deste segmento que está alavancando a indústria e inclusive compensando o que está sendo um pouquinho mais baixo no mercado interno, no mercado do Japão. No levantamento que eles fazem, há números de contratos fechados, os licenciamentos que a gente fala, quantos animes têm contrato assinado para ser exibido naquele continente. Tem muitos mais dados mais explicados, mas como um todo, o que a gente pode tirar? Eles mesmos citam, por exemplo, que coproduções com Netflix, e aí eles citam mesmo o nosso Cavaleiros, que deu muita polêmica, que as pessoas reclamaram, mas eles falam como isso é importante para a indústria do Japão. Não só a atitude de, olha, toma o meu anime produzido por uma das mais de 500 produtoras japonesas, feito no meu país, exiba como ele tá, mas também as coproduções, seja em live action, seja, por exemplo, em animes como a gente citou em parceria com a Netflix, tudo isso gera recurso, gera dinheiro para a indústria do Japão. Então não, gente. O nosso consumo cada vez mais é importante. O Brasil não tá no topo dos 10 maiores países de consumo, realmente não tá. Mas ele é, segundo essa pesquisa, o que mais tem contratos fechados na América do Sul. Então ele também não tem um papel de pouca importância. E a gente reflete um pedaço da opinião dos consumidores de animes como um todo no Ocidente. Muitas das coisas que a gente fala aqui, que a gente pensa aqui, tá reverberando, tá refletindo, tá sendo igual nos Estados Unidos, que era o topo consumo, caiu por causa desses países da Ásia, mas continua super relevante, Canadá e vários outros também, inclusive Europa, na França. Não aceite quando te falam que com certeza eles vão ignorar 100%, que não tem nenhum reflexo, que não tem nenhuma importância. Pode não ter tanto quanto que eles têm em relação ao público do Japão. Eles estão fazendo coprodução, eles estão fazendo parcerias com outras empresas do Ocidente, mas eles também estão fortalecendo a deles lá dentro. Eles não querem perder a identidade porque esse sentimento de identidade do Japão é muito forte e tudo bem. Mas, de novo, eles também são capitalistas. Eles se importam com o resultado financeiro, eles se importam com o retorno do público. E se o público de fora do Japão está cada vez mais rentável, então sim, o que eles acham bom, o que eles consomem, o que eles vão dropar, cada vez mais importa. Sim. Então, falar simplesmente que a sua opinião, a opinião de outra pessoa, de um, sei lá, de um site muito grande dos Estados Unidos não importa, porque a opinião deles jamais vai ser escutada pelos produtores japoneses, aí cada vez mais está se tornando uma falácia, um argumento falso, algo que não é real. A gente precisa acrescentar observações, vários poréns, porque a indústria muda, o cenário muda. A gente está falando de um ambiente que os japoneses querem ganhar cada vez mais. Então não é à toa o motivo deles estarem talvez aceitando ocidentalizações de obras deles. Se eles vendem o direito para um estúdio ocidental produzir, em coprodução muitas vezes com estúdios japoneses, um live action de uma obra super famosa como Cowboy Bebop, é porque tá entrando um grande dinheiro. E ao mesmo tempo, muitas vezes, eles ainda estão lá de consultores ou de coprodutores, participando de toda a ideia, e além de tudo isso, ainda faz uma promoção de todo o material original. Sim, eles estão saindo cada vez mais. Não porque simplesmente eles gostam dos ocidentais ou porque eles querem saber a nossa opinião, porque vale muito a pena, mas porque financeiramente está sendo importante. E isso é dado, isso não é mais achismo. Eu achei muito interessante trazer isso pra vocês porque foi algo que eu pesquisei, achei, encontrei pra fazer uma apresentação minha recente lá em São Paulo e eu fiquei assim chocada de como realmente a gente ainda fica muito nesse lugar comum, nesse senso comum de falar que nós não importamos e cada vez mais a gente importa. Sim, então se você pensava diferente até esse momento, vou deixar links e informações aqui embaixo, não na descrição porque geralmente o YouTube vai flopar meu vídeo se eu deixar muitos links aqui, mas no topo da descrição, tudo pra você poder checar por conta própria. Lembrando, tá em inglês, mas tá fácil, tá visível, tá cheio de números e cores e textinho explicativo pra cada área. Você importa, o seu consumo importa, jamais menospreze a sua opinião. Pode ser que você e seus 5 amigos não se sintam representativos o suficiente, mas nós somos um pedaço de um macro, que é o nosso país, de um macro, que é o Ocidente, que é o mundo fora do Japão e que, como eu falei, está
dando muito lucro, segurando até um mercado interno que continua lucrativo. É claro, a importância dos animes no Japão, assim como a indústria como um todo, né, de mangás também, isso não acabou, continua. Mas se a gente tá significando uma parcela aqui importante, então é bom que você saiba que você não é um Zé Ninguém, como muitas pessoas costumam dizer. Não. E o último parênteses é, mesmo que a gente não goste, possivelmente, o que parece, né, da adaptação, por exemplo, de Cavaleiros da Netflix, ou que você não curta alguns dos live actions que virão para a gente, que serão produzidos pelo Ocidente, vários que estão sendo anunciados, pensa no seguinte: isso é capital que tá entrando, é dinheiro que tá entrando dentro da indústria que você valoriza. Isso vai refletir o quê? Dinheiro para os estúdios. Então, por exemplo, depois esse estúdio vai fazer um anime, uma adaptação de um mangá, um anime original que você vai curtir pra caramba. Então, que tenha público. Não torça contra. Pense sempre além da caixinha. Se você não gostar, de qualquer maneira, o público refletido ali em dinheiro vai voltar para que novas obras, potencialmente várias que você goste, sejam feitas. Então, vamos começar a enxergar essa indústria de animes com uma forma diferente? Tentar entender a nossa importância, a importância do consumo, a importância do resultado positivo, que a indústria cresça mais, que você assista mais e que você coloque sua opinião sim. Ai, o que o japonês quer saber da sua opinião? Talvez ele não leia o seu review, não leia a sua opinião na sua página do Facebook, no Twitter, sei lá onde você vai escrever. Mas o seu consumo, principalmente se você consumir legalmente o material, o merchandising, o que for, aí cada vez mais isso vai importar pra caramba. Não se engane, compartilhe essa mensagem, vamos todos nos conscientizar e parar de falar que a gente não importa nada e que os japoneses só olham pro próprio umbigo. Eles olham bastante, mas eles precisam olhar pra fora também, porque olhar pra fora representa dinheiro. Então, deixa seu like se você gostou dessa informação, espero que esse vídeo um pouquinho diferente tenha sido interessante. Se você gostou dessa ideia e quer mais vídeos assim, comenta aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!